Bom, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao CAJ. Eu sou Rogério Araújo, sou engenheiro químico, sou o presidente do CAJ, empossado recentemente. Gostaria então de dar as boas-vindas a todos, dizer que me desculpar pelo pequeno atraso, né? Tivemos alguns empecilhos aí por causa da chuva e atrasos aí dos palestrantes. Mas esse evento é um evento que foi organizado aí pela Câmara Técnica de Engenharia Civil. Tem o apoio, o patrocínio da VPA Infraestrutura Infra e do Stal Arte. E, bom, o CAJ, eu quero falar um pouquinho antes da Regina apresentar os palestrantes, mas o CAJ, então, é uma entidade de classe que reúne os profissionais da engenharia e da arquitetura. Completou ano passado 70 anos, né, de existência, nossa associação. Então, sejam todos bem-vindos. Quem é profissional dessa área é muito bem-vindo também a se associar, acompanhar nossas atividades. O CAJ ele representa os profissionais em várias ações na comunidade, uma série de atividades nós desempenhamos. Foi deixado na cadeira de cada um de vocês um livro dos 60 anos, né? Esse livro, esse ano vai sair a nova edição do livro que é de 70 anos, né? Mas esse livro foi escrito quando o CAJ completou os 60 anos, então conta um pouco da nossa história. Também tem um panfleto muito importante, porque o CAJ ele tem um canal do YouTube em que a gente tem um programa de TV, né, que é semanal na TVB, que é uma TV aberta, mas que depois é colocado no YouTube. Então, tem aí o QR Code, que é esse QR Code que está ali também, para todos acessarem, se inscreverem no canal, acionar o sininho, né, para receber notificações de novos vídeos. Então, todas as palestras nós realizamos aqui, inclusive essa palestra que vai ser feita hoje aqui, vai depois para o YouTube e vai ficar disponível para acessos posteriores, né? Então, está sendo gravado, todo esse evento vai ser colocado lá. Então, é uma das ações que o CAJ faz. O CAJ existe para os profissionais, para os associados, né? E para reforçar cada vez mais a engenharia e a arquitetura dentro da nossa comunidade. Então, eu queria agradecer, nós estamos nessa casa, bem-vindos a essa casa. Essa casa é uma casa que respira, é um dos projetos que nasceram aqui no CAJ. Essa casa tem todo um tratamento do ar, circulação de ar. Estamos seguros aqui com a questão do ar, da qualidade do ar interior, né? Que é um projeto do CAJ. Inclusive, esse ano, um dos eventos grandes que nós realizamos, que vamos realizar esse ano, é o segundo seminário sul-brasileiro de qualidade do ar interior, vai ser aqui na Expoville, em julho, né? Então, é um dos eventos. Então, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Eu vou passar agora a palavra, então, para a Regina, que vai apresentar os palestrantes. Obrigado. O nosso primeiro palestrante é Ilgo Regalim Júnior, que é engenheiro civil, estudante de confiabilidade estrutural em projetos de contenções, diretor técnico na Regalim Engenharia, expertise em projeto de fundações e contenções, presidente da AECCE, Associação dos Engenheiros Civis da Costa Esmeralda, e conselheiro da Câmara Especializada de Engenharia Civil no CREA de Santa Catarina. Então, com a palavra, o Ilgo. Engenheiro Ilgo. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre projeto de contenções. E eu trabalho, então, na Regalim Engenharia, no escritório de estruturas. Nosso ênfase é estruturas e contenções, e a gente tem um apego pelo sistema de contenção. Não que a gente trabalhe só com estaca-prancha, mas a gente tem um apego e sempre tenta direcionar para contenção estaca-prancha por conta de ser um sistema industrializado. Então, a gente tem um controle de qualidade melhor do sistema quando a gente faz contenção com estaca-prancha, dos sistemas de concretos, por exemplo, que muitas vezes a gente não tem uma certeza
e como que ficou a concretagem após as escavações, sejam diafragma ou estaca justapostas. Não que os outros sistemas sejam ruins ou não funcionem, né? Cada um tem suas características, mas eu sou um entusiasta do sistema de contenção por estaca prush e estou muito feliz de estar aqui e agradeço a presença de todos. Então, uma pequena apresentação, o escritório, a gente tem mais de 300 projetos já entregues de fundações e contenções. Eu estudo confiabilidade estrutural em sistemas de contenções, esse é o tema do meu mestrado. E então ali a gente sistema de a confiabilidade estrutural está em você avaliar as incertezas das estruturas, e contenções e fundações são sistemas que têm muitas incertezas. Ele é um sistema complexo de se avaliar e de se entender o comportamento do solo, e muitas vezes, por mais que você estude, por mais que tenha uma sondagem bem feita, muitas vezes abaixo da tua sondagem o solo pode ter lá uma mudança, e essa mudança pode interferir na tua fundação, na tua contenção, gerar recalques ou gerar movimentação da contenção. Então, confiabilidade estrutural é um elemento que é um tema que é interessante, e isso, depois que eu comecei a estudar isso, os nossos projetos também começaram a gente começou a detectar vários detalhes que antes muitas vezes passavam despercebidos, né, por conta do dia a dia. Então, o sistema o nosso escritório trabalha com, a gente faz reforço estrutural. Hoje, os 3 principais projetos que nós oferecemos é reforço estrutural em fibra de carbono, projeto de escoramento para lajes e fundações de contenção. Então, vou passar rapidinho aqui, só esse é um sistema de reforço estrutural que foi feito em fibra de carbono, foi feito o cintamento e o fundo da laje do reservatório. Essa é uma viga de transição que a gente está trabalhando nela, são 2 vigas de transição desse edifício, e o concreto deu abaixo do especificado em projeto. Era para ser 40 MPa, está com 25, 26, 28, dependendo da região do pavimento. E aí a gente está fazendo um reforço, então essa viga ela recebe na ponta lá, essa recebe 1.010 toneladas e a outra são 700 toneladas de carga. Então é uma carga bem considerável. E aqui a gente não conseguiu resolver só com fibra de carbono, a gente vai ter que fazer um aumento de seção, melhorar os estribos e depois cintar ela com fibra de carbono. Mas é um exemplo, a essência de tração, né, da fibra é 4.300 MPa comparado com o aço, então ela tem uma particularidade de cálculo, né, que diferencia um pouco. Aqui é só um exemplo de um projeto de escoramento, depois a gente tem um especialista que é o Alisson aí. Mas a gente faz também, o Alisson ele vende o sistema dele, né? A gente faz o escoramento para o cliente que tem a escora própria, a madeira própria, né? Que ele quer fazer um escoramento com o seu sistema, né? E não com o sistema alugado numa empresa. Então a gente oferece esse trabalho também. Um exemplo aí, vou passar. Aqui são né, como que a gente entrega o projeto. Então aqui são as vigas primárias e as secundárias, então no outro sentido daí. Aqui a linha de vigas secundárias. Esse aqui era a madeira do cliente e o escoramento das escoras que ele tinha. A gente só pegou com o fabricante a resistência axial dela, né? E determinou o espaçamento ali, tudo certinho. Pela área de influência no concreto. E o tema então da noite, cortinas e contenções, elas são estruturas flexíveis. Então a gente pode trabalhar em estruturas de contenções em balanço, com escoramentos, estroncamentos ou com tirantes.
Aqui tem um exemplo, então, de como que, né, o layout básico, assim, do cálculo, então, da estrutura, o primeiro lá com balanço, o segundo com tirante, e aqui com estroncamentos. Então, 2 linhas de estroncamentos, ou uma linha de estroncamento, dependendo da situação, ou a estrutura só em balanço. Eu vou só mostrar aqui um projeto de uma parede de diafragma também, para falar um pouquinho do nosso trabalho de contenções. Mais para frente eu vou mostrar estaca-prancha. Então, essa daqui é a forma das paredes guias, que é a primeira etapa da parede diafragma. Então, se faz 2 paredes guias, né, para o equipamento descer, de mais ou menos 1 metro, então de concreto armado, espessura 10 centímetros em média, né? Então essa a gente entrega uma planta de forma, memorial de aço, resumo de aço, né? E a posição onde que ela vai ser implantada ali na. Essa então aqui é a planta da parede diafragma, né? A contenção. Então tem um corte. Aqui é 5,30 m, né? A profundidade de escavação. E aqui as lamelas. Então as lamelas elas são numeradas. Então tem com uma chura específica para as lamelas normais de 2,5 m e as lamelas de fechamento. Então elas têm uma em cada parede com uma medida diferente. Aqui tem as anotações, Pensibar, né, cota, a especificação no concreto, traço, slump, desde a brita, grau de estruturação que é permitido, né? E aqui a gente coloca alguns detalhes em 3 dimensões, né, para facilitar o entendimento. Essa é a prancha das lamelas. Então é similar a uma prancha de pilar, né? Tem a forma, o aço. A gente sempre coloca as emendas alternadas, né? Então ela tem os estribos de reforço, enrijecedor, espaçador, vai tudo especificado, quantificado também no resumo de materiais. O concreto também que foi considerado, o traço certinho, tem que ser o slump, e até a linha de concretagem para depois fazer a viga de coroamento. Aqui então a viga de coroamento, ela é usada tanto para diafragma, estaca justaposta ou estaca prancha. Então tem a viga de coroamento, ela é dimensionada, aqui ficou com estribos duplos, né, pela largura. As barras longitudinais, padrão de viga normal, só o dimensionamento que ele é feito especificamente para contenção. E aqui a prancha final daí da parede de diafragma, que é a parte do estroncamento. E lá atrás no corte, né, mostrava a altura que é executado o estroncamento. É o estroncamento metálico. Daí a gente apresenta, né, os apoios de fixação, a especificação de solda, né, de campo, soldagem, o espaçamento delas, quando tem emenda, quando não tem, a planta com os apoios, né, um resumo de material ali, quantos quilos de material ali a gente vai gastar mais ou menos umas 3 toneladas de aço para fazer esse estroncamento. E o dimensionamento desse estroncamento, indiferente do sistema, ele é o mesmo, né, para qualquer uma das contenções. Aqui eu trouxe um estudo, ele é um estudo feito na Europa, eu não tenho nenhum específico assim, pelo menos não encontrei até o momento no Brasil, sobre o custo, né, de execução. Então lá pelo nosso dia a dia, a gente sabe que essa realidade no Brasil é um pouco diferente, porque aqui a estaca prancha ela acaba sendo um pouco mais cara e o concreto aqui para nós é mais barato do que para eles. Mas em termos de parâmetro, vocês veem que se nós for comparar a execução, a estaca prancha, ela
é muito mais rápido do que aqui a gente está falando da diafragma. Aqui são muros de contenção simples e aqui seria o gráfico da estaca justaposta. Então, o sistema de estaca pranchas, ele tem rapidez, né? Quem quer agilidade na obra, a estaca prancha ganha assim disparado, né? Segurança, controle tecnológico, são todas questões que ela tem uma vantagem. Em termos de questões ambientais também, isso é um fato, então também é do mesmo estudo, né? Mas isso a gente pode usar para o nosso parâmetro porque é a emissão de gás carbônico. Então, veja como que a estaca prancha ela é bem menos poluente do que os outros sistemas, né, de concreto. Então, quem quer trabalhar também com uma pegada mais ambiental, a estaca prancha também ajuda nisso, até para conseguir selos, né? Os incorporadores aí querem selos, né? Selo verde, né? E então, quando utiliza o sistema de estaca prancha, isso aí também favorece para esses selos. A estaca prancha, então, ela é reutilizável, então dá para você cravar e utilizar ela várias vezes. E quando não for mais possível reutilizar, ela pode ser reciclada em 100%. Então, o que eu já falei sobre os processos industrializados bem definidos, ela já tem um controle tecnológico de fábrica, então é um produto industrializado, o produto industrializado ele tem mais qualidade e menos emissão de gás carbônico. Então, as aplicações possíveis, ou não necessariamente sejam só essas, mas as mais comuns, né? Então, contra inundações, então você pode fazer um sistema de contenção estaca-prancha para conter possibilidade de inundação, lençol freático que pode subir por chuvas, enchentes. Então, controle também do fluxo de água, você pode utilizar o sistema de estaca-prancha, ela é estanque, né? A parte de estanqueidade e vedação dela é mais simples do que uma parede de concreto. A estaca em si, ela é estanque, né? Ela vaza nos encaixes, mas isso tem tratamento de solda e outras. Então, muro de contenção, que a gente pode fazer, controle de erosão. Então, a estaca prancha ela é muito versátil. Aqui é algum exemplo de aplicações. Então, aqui para fazer um subsolo no edifício, né? Que é o que a nossa região aqui consome. Vou voltar um pouquinho lá. Consome um pouquinho mais. Então, aqui ó, é um subsolo ali com estroncamento. Aqui ela está atirantada. Então, você pode atirantar também a estaca prancha. Com viga de solidarização, essa viga pode ser de concreto ou metálico, normalmente metálico. Aqui, então, ela está sendo usada para bloco de fundação. Aqui ela está em balanço e ali ela está com estroncamento. E aqui um exemplo da aplicação em subsolos. Então, você pode utilizar ela em subsolo, deixar a parede aparente e fazer acabamento. A gente está trabalhando numa consultora agora, estamos fazendo um estudo de viabilidade para eles fazer o subsolo nesse sistema. Você vai fazer a estaca prancha ali aparente, então vai ter que tratar possíveis vazamentos que faz com solda, né? O Benilson vai falar disso bem. Então, você faz o tratamento ali, veda ela, faz a inspeção na solda, né? Para ver se não tem. Se ela não vai vazar em nada, depois você faz o acabamento direto. Tem casos que você pode, nada impede de fazer uma outra parede na frente, se quiser esconder ela. Nada impede de fazer uma parede de gesso ou de concreto mesmo, né? Você pode concretar ela ali, se for o caso. Mas ela, aparentemente, para subsolo de garagens, assim,
visualmente eu particularmente acho bonito e gosto da aplicação dela. E é uma solução muito mais econômica, né? Você faz uma parede, uma contenção de concreto, o tratamento, a impermeabilização é cara, bastante cara. Por isso que lá atrás nos gráficos, né, a parede diafragma ficava mais cara, porque até a execução ela puxa para baixo o gráfico. Mas depois quando você vai fazer tratamento, impermeabilização, aí ela sobe o custo, né? Isso. Daí você dá o acabamento. Ela é cravada no solo. Ela é cravada no solo. Certo. No momento que tem essa cravação, você tem o nosso texto. E esse pode fazer pergunta. Não, pode ficar lutando. Há micravas que já tem ali a superfície dela, né? Cravada dentro. Ou mago, umidade que vai pode gravar com corrosão. Sim. Aí tu estás protegendo a parte que está fora do solo, digamos. Sim. Caso desse que o acabamento você vai dar um. É que fica essa parte lá embaixo que foi colocada. Água. Passe para frente um pouco. Mais. 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 Aqui, ó. Pode voltar mais um. Então, ó, para corrosão, quando você tá a parte dela que tá para baixo do solo não tem oxigênio, então reduz, né, a corrosão. O que ela, aonde ela, onde a estaca é mais atacada é quando você tem água, sobe e volta, né, onde ela é mais atacada. Mas ela tem uma camada de sacrifício, que isso é estimado. Essa tabela é o que a gente considera quando vai calcular a estaca prancha. Então, por exemplo, ela é uma tabela pelo Eurocode de 93, mas é o que se usa. Até os 25 anos aqui, esses valores de corrosão eles são medidos, são comprovados, né? E daí dos 25 para frente eles são estimados. Não tem ainda resultados assim de medição de 50, 75, eles são estimados pelas duas primeiras colunas. Então até os 25. Então aqui essa primeira tabela é para solos. Então, aqui para tudo, areia, silt, né, argila, então foi solo natural. Nos primeiros 5 anos ela é desprezado a corrosão. Até os 25 anos ela reduz menos de meio milímetro, aqui está em milímetro. Então, para quando ela sofre agressividade da indústria, então ela vai para 75. Solos não agressivos, né, até 0,70. E aí solos com agente agressivos até 2 milímetros. Se o solo for, aqui tem uma observação, né, sobre a corrosão, essa primeira linha. Então, quando o solo é compactado, você divide isso aqui por 2. Então, se o teu lá onde você vai cravar, que é muito pouco usado, mas se onde você vai cravar está, depois você faz tipo num aterro que ele é compactado, reduz a corrosão da estaca quando o solo é compactado, porque tem influência da água ali. Então, e aqui que fala, né, o que eu expliquei sobre a relação dos 25 anos. No próximo ali, Volta. não, na frente. Isso. Então, essa camada de sacrifício é considerada. Aqui a tabela 4.2 ela fala para quando você está fazendo a contenção, tipo numa onde tem água direto nela, sabe? Uma ensecadeira, por exemplo, que é usado também. Então, quando você está trabalhando numa ensecadeira, tem a mesma questão. Então, aqui água normal, mais agressiva, e aqui com temperatura ambiente, e aqui quando ela é um resíduo industrial, que daí essa água pode estar saindo com uma temperatura maior e um contaminante. Então a gente segue esses parâmetros e também, ó, os estudos são até os 25 anos, são a taxa de corrosão dela é comprovada. Daí dos 25 para frente é estimado ali pelo consumo, né? Feita uma extrapolação e chegou a esse resultado de corrosão. Então não tem, você vai projetar, né? Você vê aqui, ó, que na pior situação você vai perder 4 milímetros em 50 anos, né?
é fácil de considerar isso no aço ali, né, de aumentar essa espessura, né. E também as estacas depende, de 6, de 8, de 10. Pode voltar um pouquinho lá mesmo, lá onde estava lá. É, pode passar. No de trás ali. Então aqui, eu estava falando do sistema de vedação ali, né. Então, ó, aqui para um subsolo, então você chega com a tua laje lá, com o teu piso, né, pode encaixar e deixar a estaca aparente. Você pode fazer, né, revestimento de concreto, encher ou encher só no meio, ou fazer uma parede na frente, né, ou deixar ela acabada ali pintura. E a própria pintura, né, onde ela está aparente, também ela tem uma proteção, né. Aqui uma ideia de como que é feito. Então, inicialmente crava-se as estacas, né, depois rebaixa um pouco, coloca a primeira linha de estroncas ou a primeira linha de tirantes, rebaixa novamente, né, aplica segunda linha de estronca, tirantes ou mais, né, dependendo da altura de escavação. Depois você remove tudo e, se for um subsolo, a própria laje do subsolo acaba contendo daí o esforço ali, né, da estaca ali. Pontos importantes para se avaliar, muitas vezes assim, ó, a gente chega lá, o cliente já escavou o terreno, já mexeu no terreno, já. Então o ideal é que se avalie o sistema de contenção antes disso tudo. Porque muitas vezes, se você vai lá e escava 1 metro do terreno, porque eu vou rebaixar 1 metro do meu terreno, vai economizar 1 metro de ficha, que é 1 metro de cravação da estaca ali. Esse 1 metro que ele rebaixou do terreno, muitas vezes na hora de você cravar a estaca, ele pode gerar uma patologia para a vizinhança. Então, dependendo da onde você vai trabalhar, tipo, se é no centro da cidade, por exemplo, isso é ruim. Então, o ideal é que a gente chegue lá já no começo, antes da obra começar, antes de iniciar a escavação, que muitas vezes é melhor que se faça a cravação da estaca antes do que para evitar, porque daí, esse rebaixamento que você fez na hora que você está cravando a estaca, a vibração ali pode movimentar o solo. Então, o ideal é que você faça a cravação antes de mexer no terreno. Estudo topográfico, então, é importante, né, quando você está falando de contenções. Não, a investigação geotécnica é a base do negócio. As sobrecargas, né, da vizinhança, então você tem que avaliar muito bem o empuxo das fundações, das edificações vizinhas, isso é muito importante. O empuxo também de sobrecarga de caminhão, o próprio caminhão de concreto, né, próximo à contenção, então tem que avaliar isso, ou deixar ele afastado, né, da contenção, porque, né, o caminhão de concreto ele gera uma sobrecarga ali bem considerável. É importante a escolha do equipamento de cravação, controle de vibração, análise econômica, drenagem. Então, muitas vezes é necessário que mantenha o lençol freático baixo, dependendo do caso. E a corrosão, né, que a gente já conversou. Estaca metálicas. Então, aqui a tabelinha, né, o senhor pediu da espessura, ó, então, ó, 6,3, 9,5, 8, né? Então, depende do modelo. E então, ela tem os formatos em Z, em U. Vou passar. Aqui é a estaca de PVC. Então, essa a gente não tem o problema de corrosão. Eu coloquei aqui para vocês verem que, vou pegar a segunda aqui, exemplo, por exemplo, o módulo de resistência da estaca de PVC e da metálica, ele é muito similar. Eu volto lá um pouquinho. Aqui é os 559. E ó, a estaca de 650, 440. Então elas trabalham muito próximo, depende um pouquinho da mudança da inércia da seção ali que ela trabalha. Aqui é uma ideia, né, das alguns modelos possíveis. Mas isso tem no material da VPA ali, tem bem certinho os modelos.
Então aqui eu acho que a gente já falou ali na questão da corrosão. Aqui eu trouxe uma ideia de numeração. Então existe um polímero modificado à base de silano que ele você pode colocar na estaca, mas usualmente mesmo é solda e funciona e é barato. Mas eu trouxe só para mostrar que tem outras opções também. Ali conta um pouquinho, né, por favor. O silano ele é o produto que ele tem tipo um prime que faz o que gera a aderência, né, dessa fita para na hora de cravar a estaca ali não levar ela junto ali. E aqui eu trouxe para defender o sistema. Esse é um ensaio, um carregamento que foi feito, eles fizeram um teste. Então foi cravado, foi estimado ali uma carga, né? Foi feito o projeto e eles foram carregando até o sistema colapsar. Então, para vocês verem como o sistema é bom, ó, quando ele colapsa, ele não se rompe, sabe? Ele fez o quê? Ele fez uma barriga, né? Ele criou ali uma flexão aqui, uma flambagem. Então, assim, ó, o sistema rompeu, mas os produtos, ó, ele ainda se manteve ali segurando. Então, ele é um sistema muito seguro, sabe? Então, eu trouxe aqui ele está em colapso, né? O sistema não suportou a carga colocada e teve a flambagem. Então, para vocês verem como o sistema de estaca-prancha é um sistema seguro e ele, enfim, pode ser bastante competitivo, né? Aqui é um pouquinho de projeto. Esse é um projeto para concretagem de bloco. Então, essa é a estrutura em balanço. Então, aqui o corte era de 3,5 metros apenas. E aqui, assim, ó, então, aqui foi feito uma cravação e para cá ia ter depois. Então, essas estacas que elas estão aqui puxando a rosa, são estacas que a gente fez de um jeito ali que o cliente aproveitou a cravação para não precisar tirar essas aqui e aproveitar na próxima cravação. E as que estão em azul foi removido e gravado no bloco seguinte, que seria aqui, ó. As que estão aqui em rosa e as que foi aproveitado, né? Dos dois lados. E as que estão em azul é as estacas que foram cravadas novas. Esse aqui é o projeto com estrocamento também. Esse o corte era 5,80 metros. Aqui é a planta similar lá para de diafragma, né, com a alocação dos pontos de apoio, o material, então as estacas, o perfil, né, que é usado, especificado, as especificações de solda. Esse é outro projeto, um sistema parecido, a cota de escavação também era perto dos 5, aqui ficou meio borrado, mas perto dos 6 metros. A ideia é a mesma, né, de alocação dos pontos, o estroncamento, então aqui ficou um pouco diferente, né? Ali a gente fez uma perspectiva e também aqui daí toda a especificação necessária, né, para a execução do projeto. Aqui algumas fotos, né, do pessoal cravando as estacas ali no bloco. Ali ó, o pessoal montou as formas, né? Então aqui a contenção ela serviu para o bloco principal ali, o bloco grande, a estaca vai ficar ali. É uma contenção permanente, o concreto vai ser concretado, eles não vão remover. Essas aqui elas foram cravadas, removidas e cravadas novamente. E é isso. E a gente estamos ali em Porto Belo e se alguém precisar, estamos pertinho aí, se alguém precisar alguma informação, eu estou à disposição. Claro, o nosso objetivo é vender projeto, mas se alguém tiver uma dúvida, quiser bater um papo, se alguém quiser trabalhar com isso também, eu estou bem à disposição para, né,
auxiliar e a gente é tudo colega, então, enfim, o que vocês precisar, eu estou à disposição. O meu vai ser bem rápido. Então, dando continuidade ao nosso evento, agora com a palavra o Benilson da Silva, que vai ser apresentado. Então, pessoal, boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem? Então, primeiramente, agradecer aqui a casa, agradecer a todos os colegas. É uma noite aí chuvosa, então acho que não encheu por causa disso. Mas a todos que estão presentes aqui, muito obrigado. Eu vou pedir para o Ilko estar passando aqui bem rápido para mim poder estar me apresentando. Eu sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de soldagem e engenheiro de estudos de steel frame. Trabalho há 15 anos com solda, então trabalhei em 2 multinacionais e em 2021 eu comecei a montar a minha empresa e hoje a gente trabalha com a Stalwart, principalmente na Costa Esmeralda. Então vou mostrar para vocês a nossa ligação e execução de estaca prancha, estaca metálica, pau forte e eu trabalho e a Stalwart trabalha. Então nós temos parceiro a nível nacional, então temos o Igor aqui na região, temos a VPA e a gente trabalha com eles a nível nacional, não só em Santa Catarina. O Júnior vai estar passando isso um pouco mais à frente para vocês conseguem atingir a nível nacional, tá? Pode passar errado. Então, eu já fiz curso na BRAUB, eu fiz curso na ThyssenKrupp na Alemanha, onde eu trabalhei por mais de 10 anos. Esse aqui foi um pouco das empresas por onde eu já passei prestando serviço. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um projeto que a gente fez em São Paulo. A gente pegou essa estrutura dessa forma e entregamos dessa forma. Pode passar. Então a gente pegou tudo isso com estaqueado e tudo com estaca metálica. Tanto perfil quanto estaca prancha. Então, somos especialistas na modalidade metálica. É a solução que a gente defende, uma solução que a gente já trabalha há 15 anos. Então, isso aqui é durante a execução, toda a fundação do complexo, toda metálica. A VPA também teve nesse projeto, pode voltar. Volta só mais um. Aí a gente teve um escalpão e toda essa parte foi executada pela VPA, não sei se o Júnior vai lembrar desse projeto, mas toda a moeca, tudo isso teve contenção, foi tudo em estaca prancha e também foi executado pela VPA. Então, isso aqui são ensaios que a gente faz de carregamento e tudo em estrutura metálica. E a sequência de metodologia de estaca prancha. A VPA hoje está com o equipamento mais moderno no Brasil, na América Latina. O Júnior provavelmente vai apresentar também. Já chegou no Brasil? Chegando mês que vem. Tá, então a gente vai ter um equipamento, Encaixa ali, né? isso aqui é o encaixe das estaca prancha, mas eu vou apresentar um pouquinho mais detalhado na frente. Pode passar, é bem grande. Essa obra aqui é uma obra no Rio de Janeiro. Eu executei, a gente fechou essa obra por inteiro, esse canal. A gente fechou ele inteiro. Então, essa obra ficou dessa forma. Então, era um canal artificial, aonde a Bahia estava jogando água salgada e do outro lado a gente tinha uma indústria que estava coletando essa água e não poderia ter sal. Então, o projeto foi fechar e deixar as passagens para poder passar barco pelo meio e a gente abrir quando era necessário. Então, a aplicação de estaca prancha tem várias modalidades. Então, a gente pode aplicar residencial, industrial. Então, eu estou passando aqui um pouquinho do que eu já executei para vocês entenderem onde podem executar também. A gente aplicou essa solução também no Maracanã. Então, a reforma do Maracanã para a Copa 2014, a gente também aplicou essa solução lá. O Ampege é uma obra do Rio de Janeiro também. É o maior complexo petroquímico do Brasil na época. A gente também participou, a VPA também estava nesse projeto, fez algumas coisas também lá e a gente executou.
Então, estou mostrando para vocês a solução que é muito conhecida, principalmente ali no Sudeste. A gente está trazendo essa solução aqui para o Sul. Pelo menos a maioria dos colegas que eu trabalho não conhece a solução e a forma de aplicar. Então, por isso que eu estou mostrando o que a gente já executou. Isso a gente aplicou também essa fundação metálica também numa estação do Maracanã multimodal para poder fazer a fundação da passagem que ligava direto ao Maracanã. Controle de qualidade da estaca metálica. Esse aqui foi aquele terminal que eu mostrei para vocês no início, foi para Vale. Pode passar. Pode passar isso, você pode tocar. Pode ir lá para o final, para. Isso aqui já é projeto aqui na Costa Esmeralda. Aqui é Itapema, é um prédio de alto padrão, tá? A gente fez aqui nessa obra o estaqueamento em estaca-prancha para 3 subsolos. Isso é uma obra, quem tiver conhecimento, a gente consegue levar lá e vocês entender o benefício que é trabalhar com estaca-prancha 100% vedado, não tem vazamento. As outras soluções, a gente não consegue ter certeza se vai ter vazamento ou não quando a gente faz a escavação. Na estaca-prancha, a gente crava e a gente dá garantia que não vai ter vazamento. Quando faz a escavação, a gente faz todo um processo de tratamento de qualidade, solda, um ensaio não destrutivo e não tem vazamento. Esse aqui é o prédio, a gente executou os 3 subsolos, o prédio está subindo. Eu sou responsável técnico, com CREA registrado. Essa aqui foi a sequência executiva da execução da obra, lá em Itapema. Pode passar. Isso aqui é outra obra em Balneário para a mesma construtora, também o mesmo sistema de contenção metálica. Pode passar. Então, aqui referência do fabricante, metodologia, pode passar. Esse aqui é o PIA de Itapema, não sei se vocês já ouviram falar, eu também executei, tá? A gente começou do zero, a gente fez toda a contenção, avançamos 800 metros para dentro do mar. Então, eu participei desse projeto, estou participando de mais 2 marinas também, uma em Porto Belo e outra em Itapema, no canto da praia. Pode passar. Então, a gente foi avançando, estaqueando e aterrando, e a gente andando em cima do próprio aterro, não precisamos usar balsa. Mais um. Pode passar. Hoje a gente montou a estaca. Eu acho que a gente somos especialistas em estaca-prancha. Então a gente tem parceiro que fornece a estaca-prancha, e o principal no Brasil é a VPA. Eles vão estar passando itens da metálica e também de PVC. Isso aqui é quando a gente tem um subsolo. Então a gente gravou a estaca, fez a escavação, a gente faz a solda e faz ensaio com líquido penetrante para ter certeza que não vai ter vazamento nenhum. Antes de entregarmos a obra, a gente faz teste de inspeção com líquido penetrante, tá? A gente tem inspetor de solda na empresa. A gente faz toda a inspeção. Então isso aqui é coragem da laje de supressão direto na estrutura e já entrega pronto, e a gente sabe que não vai ter vazamento nenhum futuramente. Aqui nosso time executando. A gente faz também das estaca-prancha. Então, a gente faz a inspeção visual, aplica lá o LP, faz a remoção e aplica o revelador. Quando tem algum problema, o revelador já mostra para a gente derruba essa solda e faz novamente. Isso também serve para a fundação. Então, o nosso equipamento consegue fazer gravação de estaca-prancha e também de perfil metálico. Então, com esse mesmo equipamento, quando é mobilizado para a obra,
Normalmente, o pessoal já utiliza ele para poder fazer estaca-prancha e para poder fazer também o perfil, onde você não precisa estar mobilizando 2 equipamentos. Um para poder fazer parede de diafragma, outro para poder fazer hélice. O mesmo equipamento consegue vir fazer a tua obra inteira. Isso aqui é estaca-prancha, um estronca modular. Hoje no Brasil quem tem estronca modular também é a VPA. Então, para alguns projetos onde é aplicável estronca modular, nós aplicamos estronca modular. Aonde é necessário, dependendo do projetista, especifique, a gente entra com um sistema rígido, que é o perfil metálico, e ele é todo soldado. Isso aí foi a finalização aqui do pier, quando a gente estava fazendo a última estaca. Então a gente executamos a gravação do pier, então todo o serviço de solda, posteriormente também do pier, a gente executou pela Stalwart, então fizemos toda a ancoragem para poder fazer a ancoragem da laje de supressão na prancha. Essa aqui é uma solução para a parede de diafragma, que lá poderia também ter sido em estaca prancha, quando me chamaram para o projeto, já tinha sido executado a parede de diafragma. Se essa solução tivesse sido desenhada em estaca prancha, a solução seria muito mais rápida e muito mais simples. Eu já estou com esse projeto há 1 ano. Se fosse em estaca prancha, tinha finalizado em 3 meses. Só para vocês comparar o tempo. Então, uma execução em estaca prancha é muito rápido. Eu vou mostrar para vocês um pouco mais na frente. A gente fez agora no centro de Itapema uma obra em estaca prancha. A gente levou 18 dias para poder fazer toda a contenção, enquanto em outras soluções você leva 6 meses, 4 meses. Pode passar. E a gente executando a contenção e literalmente ao travamento para ela não fechar. Pode passar. Esse aqui é o Sena Tower. Eu também participei da fundação do Sena Tower. Então, os testes iniciais, as primeiras estacas, a gente fez em perfil e depois fizemos ela toda armada. Então, é uma estaca hélice, toda furada. Você fura até 2 metros em rocha, argamassa e armadura 100% nessa estaca. Participamos também dos testes junto com o pessoal da Borne Salles. A gente também ajudou nesse projeto do Sena Tower. Então, as primeiras estacas foram em perfil, e aí perfil de 40 metros. Então, ela foi toda instrumentada, e isso foi apresentado, esses ensaios no Combransec, e teve aqui em Balneário Camboriú. A gente também executa serviços de soldagem, principalmente para estrutura, quando precisa fazer ligação das barras. A gente usa uma luva para poder fazer esse tipo de serviço, principalmente ali em Itapema é muito usual, a gente atende 5 ou 6 com a estrutura fazendo esse tipo de emenda de barra. Então,
Se os colegas precisarem, a gente consegue atender também. Isso aqui é um estudo que a gente está fazendo, a gente vai até executar essa obra e já fechamos também. Pode passar. Pode passar. Isso aqui é um projeto, ele é um mix, a gente não executou ainda. Parte já está executada em parede de diafragma e agora a gente vai fazer a contenção em estaca prancha e conter. Acho que o projeto é até do IPO lá também, se eu não me engano, a gente tá desenhando ainda, não foi executado. Isso aqui é um modelo que a gente passou para o cliente, para ele não precisar fazer uma nova parede de diafragma, a gente está estudando para poder fazer em estaca prancha. Pode passar, Igor. Pode passar. Esse é o método quando a gente vai aplicar na parede de diafragma. Então a gente precisa furar ela, tá lá, chumbadores químicos, travar para depois botar uma mesa de apoio, para depois vir um todo, a longarina, para depois botar a strong. Quando é a estaca prancha, a gente pega uma strong modular, instala em 2, 3 dias, ou a gente vai com o próprio perfil e já solda direto. É muito mais rápido a execução. Isso aqui é um projeto do IPO também que a gente executou. Esse foi todo em estaca prancha, foi de uma construtora em Itapema. Então, a execução foi em 30 dias. E para você ver aqui, a gente solda direto e toda a solução basicamente está aqui. Então, o projeto foi do IPO, a execução foi da VPA, a gravação. A VPA nessa obra forneceu as estaca-prancha, forneceu o perfil metálico e a minha empresa veio e executou todo o serviço de solda. Então, a minha empresa é uma empresa de serviço auxiliar de fundação. A gente já está no mercado aí trabalhando com fundação há mais de 15 anos. Então, a gente tem um currículo já um pouco grande. Temos que aprender muito ainda. Não sei nada, tenho que aprender, tenho que participar de uns projetos grandes. Eu estou passando um pouco rápido para vocês verem aonde a gente consegue aplicar estaca prancha. Agora eu vou para um... Pode passar. Esse é o projeto que eu estou executando nesse momento. É um shopping em Itapema, no centro de Itapema. Então, a solução toda é em estaca prancha. É um subsolo, tá? Pode passar. Então, a gente já desenhou toda a parte de ancoragem, como a gente vai executar. Pode passar. Isso aqui a gente já gravou todas as estacas prancha. A gente começou a executar as soldas de vedação. Então, quando a gente... Pode voltar mais um. Quando grava, a gente faz um furo na estaca para poder gravar com o equipamento. A gente tampona isso novamente, solda, faz o teste de estanqueidade e aí a gente tem certeza que não vai ter nenhum tipo de vazamento. Toda essa solda, a gente vai fazer 100% soldado e vamos fazer ensaio também não destrutivo, é o LP. Se tiver qualquer falha na solda, ele já mostra e a gente já corrige. Então esse aqui foi o primeiro dia, a gente trabalhando, dia 14, dia 17/4, e essa primeira parte já foi finalizada. Se fosse em outra solução, levaria no mínimo 6 meses de obra. Pode passar. A execução. Pode passar. E você vai ter um vídeo que é um canteiro de obra, um canteiro limpo, rápido. Então, no centro de Itapema, essa obra. Aqui está o nosso pessoal trabalhando.
E aí já entra a civil já fazendo a viga de solidarização e a viga de coroamento. Pode passar. Dá um clique para ele passar. Isso daqui a gente está muito próximo do mar, só para vocês verem. E a obra está aqui, na principal avenida de Itapema, é a Nereu Ramos. Essa obra a gente está executando. É uma obra que vocês também, se quiserem visitar, eu consigo levar vocês na obra. É um portfólio bem interessante aqui próximo. E para você ver, e não tem nada de lama, outras coisas que você vai ver em outras soluções. Pode passar. Pode um. Volta mais um. Dá só um enter para ver se roda. Então, para você ver, a gente gravou, a obra está totalmente seca. O NA é a mesma que tenta, a gente botou um rebaixamento simples e a obra já está seca, coisa que a gente não dá essa garantia em outra solução. E os soldadores trabalhando normalmente. Pode passar. Pode dar um clique de novo para ver. Isso aí para você ver e olha como é alinhado o sistema. E o bom da estaca prancha é isso. Se você travou, você bateu uma pedra, você consegue extrair, você tira essa interferência e você crava novamente. Então, só para você ver a proximidade que a gente está do mar e não tem água. Porque o sistema, literalmente, ele veda. A própria estaca já é ali 90% estanque, a gente só está finalizando para a gente deixar o sistema 100% funcionando. Então, esse daqui, ó, são 3 vídeos, vai gravar a posição da onde está o edifício, onde vai sair o shopping. Aqui você vê uma foto aérea e aqui você vê a quantidade de prédio que tem em volta. Dá mais um clique, só um enter. Isso, vai rodar tudo. Mais um. Então, pessoal, eu fui bem rápido. A apresentação era muito grande, eu quis ser rápido para também dar tempo para os colegas falar e não levar. E a última apresentação que eu fiz, eu atrasei muito, até o amigo tá ali, até para não atrapalhar ele novamente. Estou mostrando para vocês que é aplicável a solução. Estou mostrando que a gente aplicou aqui em Santa Catarina. A gente consegue aplicar isso a nível nacional. Temos especialista que entende da solução. Então, o Júnior também vai falar que a VPA hoje é a maior empresa de fundação. Acho que eu poderia falar um pouco a mais. Acho que no final vai ficar aberto para se vocês tiverem alguma dúvida, se eu puder, vou poder esclarecer, mas seria isso, essa apresentação. Beleza? Acho que ele vai usar o computador dele. Então, podida, estamos perfeito. Agora vamos assistir a apresentação do Júnior Madeira, engenheiros tendo guiar gestão empresarial pela Fundação. O seu fichinho, não sei se vai querer desligar aí, ó. Foi? Ligar? Não, fichinho. Estando sempre à frente dos grandes projetos de escoramento de valas, contenção de solos e fundações. Coordena as áreas técnica, comercial e de contratos,
gerindo equipes nos escritórios e canteiros de obras da VPA por todo o país. É especializado em desenvolvimento de soluções inovadoras para os setores de construção civil, saneamento e infraestrutura. Então vamos à apresentação. Obrigado. Então, pessoal, boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade aí de todo o time do CJ, aos parceiros aí, o Igor, o Benilson, ao Alisson. É uma honra para a gente estar aqui, poder falando um pouquinho da nossa história e da nossa trajetória com vocês. Vou procurar ser rápido. Eu acho que tem que parabenizar também o time de cozinha, o chefe de cozinha, o sujinho, que o cheiro está muito bom. Então, não quero atrapalhar também, não quero atrapalhar o jantar de ninguém também, não. Mas vocês ficam à vontade também para poder perguntar qualquer dúvida e qualquer questionamento. Vamos lá. A VPA pertence a um grupo empresarial, a gente está no mercado há mais de 55 anos. A VPA Infra, né, que é esse braço do grupo que traz a especialidade em soluções e contenções, surgiu dentro de uma obra na década de 80, onde a gente precisou fazer o sistema de contenção com estaca-prancha no interior de Minas. Então, a gente tem essa vivência desse período. Posteriormente, depois a gente investiu nas soluções, foi trazendo mais equipamentos. A gente tem uma grande vivência também em obras industriais, residenciais. O outro braço, né, a VPA Urbanismo, atua mais com empreendimentos imobiliários. Então, a gente nasceu da VPA Urbanismo e foi aperfeiçoando depois até chegar na VPA Infra. De VPA Infra, especificamente, a gente está com 26 anos de mercado. Como o Benilson colocou, hoje eu vou falar no final também, mas já adiantando, a gente tem presença em todo o território nacional. A gente tem mais de 10 centros de distribuição espalhados pelo Brasil, justamente para poder atender a cada obra em sua devida localidade. Aqui é um videozinho rápido, só contando um pouquinho da nossa história aí. Talvez você ainda não tenha se deparado com o nome FIPIRA. Essas escrituras que agitamos a erguer certamente fazem parte da sua vida. Escoramentos e fundações. Estamos enraizados com o desenvolvimento do Brasil nesses pilares, oferecendo solidez e segurança para o futuro que está sendo construído hoje. Das indústrias ao saneamento básico, de ferrovias a portos e aeroportos. Somos o alicerce que impulsiona crescimento e a infraestrutura nacional. Nossas equipes e equipamentos cortam quanto cantos do nosso braço, levando o desenvolvimento em obras do litoral consertar. Norte do país. Nos orgulhamos tudo que está nos construído, seja pelas soluções com estacas, pranchas metálicas e de PVC, até sua gravação com eficiência. A inovação com as tecnologias de melhoramento de solo e a nossa dedicada equipe, força especial de gravação. Em todos os tipos de canteiros de obras, cada desafio enfrentado pelas empresas é bem nosso. Estamos em perpétuo estado de inovação, buscando sempre as melhores e mais eficientes soluções, prontos não apenas para acompanhar o crescimento do Brasil, mas também da América Latina. Conte conosco para soluções mais inovadoras e seguras. VPA Infra. Então, pessoal, falando um pouquinho dos principais produtos que a gente trabalha. Estaca-prancha metálica, como já tem uns especialistas aí comentaram para vocês. Estaca-prancha Vanil, que é a estaca-prancha de PVC. O Slide Weir, que é um sistema também utilizado para fazer escoramento e contenção de solos. Martelo vibratório, o estroncamento modular, que a gente já falou muito bem. Blindagem de vala e o sistema de melhoramento do solo, pela Gelpier. Dando só uma conceituada, né, no termo estaca-prancha, né, acredito que a maioria conhece, mas caso ainda alguém não tenha ouvido falar, né, o que seria a estaca-prancha metálica, né? Nada mais é do que um perfil de aço utilizado para fazer escoramento ou contenção de solo, né? As aplicações, como o pessoal já comentou, são inúmeras, né? Obras de infraestrutura, obras de saneamento, obras industriais, obras residenciais, né? Ela pode ser utilizada tanto para fazer contenções provisórias ou definitivas. Hoje na VPA, como nós somos fabricantes, a gente atua tanto no segmento de locação ou venda. Pode passar aí, meu.
justamente em função de cada estudo, né, de cada customização de projeto, a gente desenvolveu também os encaixes específicos para cada obra, né? Quando a gente fala de escoramento provisório, a gente sugere, né, obviamente isso vai depender também da presença do lençol freático e de outras possíveis interferências, que a gente trabalhe com encaixes mais largos, justamente para poder facilitar a cravação e remoção daquele perfil. Agora, se a gente vai para projetos de convenção definitiva, para a gente melhorar a nossa estanqueidade, a gente vai trabalhar com encaixes mais justos, né? Hoje a gente tem estacas fabricadas, né? O processo de fabricação, melhor dizendo. Hoje a gente tem um processo de laminação, são estacas importadas, a gente não tem essa siderurgia aqui no país. Então hoje na VPA a gente trabalha com estacas perfiladas a frio, né? Como a gente adquire a chapa de aço, a bobina de aço faz todo o desbobinamento e depois a conformação do perfil, né? Então a gente consegue ajustar e calibrar esses encaixes em função de cada projeto. Fatores determinantes aí no estudo de dimensionamento das obras, como o Igor já colocou, né? A gente sempre sugere, né? Hoje com o apoio do Igor, com o apoio de outros escritórios, a gente tem essa grande preocupação ao dimensionar o projeto da estaca prancha, né? E as principais condições seriam, né? Obviamente, condição local, o espaço físico que a gente vai poder executar a obra, possíveis sobrecargas, né? Seja o caminhão de concreto, construções vizinhas, né? Relatório de sondagem, obviamente a gente precisa analisar com muita cautela que tipo de solo que a gente vai executar, se tem viabilidade, né, em função da resistência do perfil, qual o equipamento de cravação que a gente vai indicar para executar aquela cravação. Obviamente, profundidade da escavação e as propriedades mecânicas e geométricas de cada perfil. Falando um pouquinho aí da prancha de PVC, né? A VPA é a primeira empresa latino-americana que traz essa tecnologia para o Brasil. Nós chegamos a representar uma empresa da Europa por quase 3 anos aproximadamente, só que em função do tempo de importação e o custo, acabava inviabilizando os projetos aqui no país. Então a gente buscou essa tecnologia, montamos uma fábrica também, nossa fábrica fica em Belo Horizonte, tanto a da fábrica metálica como da fábrica de PVC. O processo é diferente, né? A estaca de PVC ela é fabricada por extrusão, né? Então se a gente imaginar bem simples, um exemplo bem simples, né? Seria que a gente estivesse imprimindo uma estaca de PVC numa máquina muito grande, né? A gente faz toda a mistura com toda a sua composição e a gente aquece esse material a uma alta temperatura e ele passa dentro de uma forma, né? Para poder realmente formar o perfil ali em função de cada modelo. A estaca de PVC é indicada apenas para contenções definitivas. Vocês podem perguntar assim, Júnior, mas eu posso cravar a estaca prancha de PVC e depois extrair? Poder até pode, mas não é indicado que, obviamente, ela vai sofrer algum tipo de deformação e você não vai conseguir reaproveitá-la. Principais usos, marinas, né? Bacias de contenção, reservatórios, né? Como o Igor colocou, a gente tem algumas aplicações de muros de contenção, serviços de remediação do solo. Então, tem vários projetos que a gente indica a de PVC por ela ser mais acessível, pelo aspecto ambiental, mais leve, um custo menor. Então a gente tem algumas vantagens quando a gente compara tanto a estaca de aço ou a estaca de PVC. Da mesma forma que a metálica, também são fabricadas em diferentes seções, perfil U, perfil Z, perfil W, né? A gente consegue adaptar isso em função de cada obra. Os comprimentos são diversos. Por que eu falo que são diversos? A metálica a gente tem um pouco de limitação. A gente vai trabalhar com estacas aí, vamos colocar variando de 1 até 2 metros. A de PVC, justamente porque o comprimento, o processo de fabricação é diferente, eu consigo cortar aquela estaca no tamanho do projeto. Vou comentar de um case mais à frente, a gente forneceu estacas que variavam de 5 a 7 metros, em função da topografia local, então a gente consegue também reduzir o custo e ter essa otimização do tamanho do perfil. Os principais diferenciais, né? Durabilidade, da mesma forma da estaca de aço, a gente fornece garantia de mais de 50 anos. É um material inerte, então ele não sofre corrosão, se a gente comparar com a estaca de aço, né? Proteções, raios ultravioleta e, como eu disse, a questão do peso dela é infinitamente menor que a estaca de aço. Os martelos vibratórios, né? A gente brinca que o martelo vibratório é uma evolução, né, do nosso martelo de impacto, do nosso bate-estacas convencional. Não desmerecendo, obviamente, os martelos de impacto têm uma grande ocupação no mercado, né? Até para projetos de fundação que a gente precisa tirar a nega. Alguns
consultores recomendam a nega do martelo de impacto ao invés do martelo vibratório. Então a gente tem uma grande utilização ainda. Mas o vibratório veio para poder dar agilidade, né, nas obras de cravação, tanto de estaca-prancha, ele crava a prancha metálica, crava a prancha de PVC, e também crava elementos de fundação, seja perfil I, perfil W, camisa metálica, trilhos ferroviários. Então a gente consegue ter uma série de serviços atrelados ao martelo vibratório. E existem vários modelos. Pode passar, Igor. O modelo mais comum que a gente trabalha, que a gente vê muito no mercado, os martelos acoplados às escavadeiras. Hoje a gente trabalha com martelos que variam de porte de máquinas de 20 até 40 toneladas. Então cada um tem a sua especificação, cada um tem a sua capacidade, em função do solo, em função do elemento, a gente faz todo esse dimensionamento do equipamento. Martelos suspensos por guindaste, justamente para obras maiores, perfis muito grandes, né? Obras offshore, tem uma grande utilização ainda. E os martelos acoplados em torres de cravação. Essa é a novidade que o Benilson comentou. A gente já tinha estudado esse produto e vínhamos estudando há bastante tempo, né? A gente teve uma equipe nossa agora na Finlândia, né? A gente é representante exclusivo da Movax. Movax é uma empresa que está no mercado aí desde a década de 70, na fabricação de martelos vibratórios. A gente trabalha com ele já desde 1990, aproximadamente. E agora a gente está trazendo 2 torres de cravação para o Brasil, justamente para poder atender projetos maiores, né? A diferença da torre é que a gente tem uma potência maior no equipamento, a gente consegue cravar elementos maiores de uma única vez, em terrenos mais rígidos, então a gente consegue subir um patamar no porte das obras que a gente tem hoje no país também. Como eu disse agora há pouco, né, um leve comparativo aí entre os martelos de impacto e os martelos vibratórios, né? A gente ganha na produtividade, né? A gente consegue cravar elementos aí, um exemplo de uma estaca-prancha de 8 metros de comprimento, a gente vai cravar em torno aí de 35, 40 unidades dia, né? Se a gente vai para o martelo de impacto, a gente vai chegar a cravar aí 8, 10 peças por dia, né? Então a gente ganha tanto na velocidade na penetração do solo, como no içamento do perfil, toda a movimentação, devido, né, principalmente à mobilidade que a escavadeira nos permite. São martelos mais versáteis, são martelos mais tecnológicos, né? Então a gente hoje trabalha com baixo índice de vibração. Os nossos martelos são livres de ressonância, então ao fazer o acionamento para ligar ou desligar, ele já entra na frequência correta, eu não tenho aquele tremor, né, para poder causar impacto aí nas estruturas vizinhas, até mesmo em termos de ruído também. E tem modelos também que a gente consegue realizar cravações inclinadas. Estroncamento modular, Benilson e Igor já comentou, né, vou passar rapidamente, são estruturas literalmente que podem substituir o perfil metálico em determinados projetos em função de alguma limitação, de alguma interferência da obra, né? É um conjunto de vigas e longarinas metálicas, porém a gente tem os ajustes, tanto na longarina como na estronca. Pode ser aplicado em 1, 2, 3 níveis em função de cada obra, né? O que a gente ganha realmente na agilidade da instalação. Esse é um case de uma obra em São Paulo, que a gente executou agora meados do ano passado. O projeto previa estacas pranchas com 12 metros de comprimento, mais o perfil fazendo o estroncamento. Era uma galeria de 120 metros, seção da galeria 4 por 1,80 e dimensão da escavação de 6,40 por 3,20. Pode passar aí, por favor. A gente fez todo o estudo e propôs uma redução da estaca-prancha para 8 metros, para fazer essa compensação e a redução da ficha, atrelada ao estroncamento. Consequentemente, a gente reduziu a estaca-prancha, reduzimos o equipamento de cravação. O equipamento para cravar uma estaca-prancha de 12 é um modelo um pouco maior, consequentemente um custo um pouco mais elevado. E ganhamos velocidade, né? Além do tempo de execução também foi bem menor. Pode passar. Que é só um detalhe da montagem, da instalação do estroncamento modular. Pode passar. Aqui é um videozinho rápido também de demonstração dessa obra.
como o Benilson havia comentado, né, uma grande vantagem do sistema, né, uma obra aplicada aí dentro de uma área urbana, né? Então isso a gente consegue. Tinha moradores aí dos dois lados da obra durante a execução do serviço. Esse é um outro case que, inclusive, está em andamento em São Paulo, capital. O pessoal da Sanca Galpões é um cliente nosso também. Eles estão expandindo uma outra unidade deles e tinha uma demanda para fazer todo um serviço de remediação de solo. Eles nos procuraram para poder fazer todo o dimensionamento, fornecimento e cravação das estacas pranchas. Foram mais de, salvo engano, 500, 600 unidades de estacas que a gente utilizou. Fornecemos o estroncamento com o equipamento de cravação também. Essa é uma outra obra que a gente executou no ano passado, dentro da Unimetal, em São Vicente, São Paulo. Foi feita a cravação de alguns elementos de fundação, mas acabou que teve algumas falhas no projeto, teve alguns recalques durante a obra. O galpão já estava praticamente concluído, mas foi recomendado fazer um reforço dessa fundação. Então a gente só conseguiu devido... É um espaço muito confinado, né, era bem apertado ali, graças à mobilidade da escavadeira e do martelo vibratório, né? Então a gente executou aí cravações de perfis de até 20 metros de profundidade com o martelo vibratório. Esse é o case da estaca de PVC que eu comentei no início, né? A gente fez uma contenção litorânea. Qual que era a concepção do projeto, né? É uma área dentro de um condomínio no interior da Bahia. Com o avanço da maré, identificou-se que estava prejudicando, né? Comprometendo, melhor dizendo, a estrutura desse condomínio. Então, literalmente, a contenção da estaca prancha de PVC era para poder barrar o efeito crescente da maré. Então a gente forneceu estacas aí de 5, né, até 7 metros de comprimento em função dessa customização da fabricação que é possível, né? Executado também pelo martelo vibratório. Essas são outras fotos de algumas obras que a gente executou com estaca prancha. Quiosque na praia de Ipanema, fazendo toda a proteção ali da ciclovia e do calçadão. Aqui, nesse projeto específico, apenas pode ser aplicado, como o pessoal comentou, né? Tirante, viga de coroamento, né? Outras soluções para aumentar ainda mais o estroncamento, né? A resistência da cortina. Neste caso, foi apenas a ficha da estaca prancha que ela fez trabalhado em balanço. Execução de ensecadeira com a estaca prancha, né? Nesse caso, aí, a gente trabalha, apesar de ser uma contenção provisória, a gente fornece o encaixe mais justo, justamente para poder melhorar o aspecto da estanqueidade. Captação de córrego também não foi, e era até uma interferência se a gente fosse propor nesse projeto o estroncamento, seja rígido ou modular. Então a gente fez um pouco do rebaixamento, aqui não mostra na foto direita, mas rebaixamos aqui aproximadamente 1,5 m, foi feito o rebaixamento do lençol freático. Esse vão aqui do canal tinha aproximadamente 10 metros. A parede de contenção 5 metros, mais aproximadamente 5 metros de ficha, né? Uma estaca aí com 10 metros. Esse é o case que o pessoal comentou aqui em Itapema. Foi um projeto, né, em conjunto aí com o Igor, com o Benilson, com o Aras, para poder executar toda a contenção do bloco de fundação do empreendimento, né? A gente, como eles comentaram, a gente forneceu a estaca prancha perfil, o Igor foi responsável pelo projeto e o Benilson pela execução aí e montagem da estrutura. Muro de arrimo, né? Essa é uma foto do BRT de Salvador. A gente executou também, fazemos o fornecimento e instalação da contenção, né? Nesse caso, foi feito a viga de coramento e uma linha de tirante ainda para aumentar a resistência dessa contenção.
Blindagem de vala é um equipamento mais simples, né? Acredito que todos também já devem ter visto aí, mais utilizado para obras de saneamento, assentamento de tubos, água, esgoto, drenagem, né? A gente também é fabricante dessa solução. Recentemente a gente trouxe agora um modelo com uma tecnologia mais leve, né? Os primeiros modelos de blindagem no Brasil são baseados nas blindagens americanas, então são conjuntos maiores, um pouco mais pesados, né? Com resistência muito elevada. Então a gente buscou agora um conceito da blindagem europeia. A estrutura também é metálica, mas a gente conseguiu, em função da alteração do projeto, ter uma grande redução de peso, né? Então a gente mantém basicamente a mesma resistência da estrutura, mas com a redução de 40% do peso do equipamento. Então a gente consegue trabalhar com retroescavadeiras, equipamento pode ser transportado em talvez algumas picapes, então facilita bastante aí o uso desse equipamento em obras menores também. O Yard Rail, que se assemelha com a blindagem de vala, né, mas a gente consegue trabalhar aí com 3 níveis de profundidade, então a gente consegue fazer a sobreposição de 3 painéis. A principal diferença da blindagem de vala, eu posso trabalhar tanto com as estroncas, fazendo o travamento no sentido transversal da vala, ou eu posso colocar as longarinas do estroncamento modular, né? Então eu consigo ter uma vala, uma grande extensão livre de interferências, né? Então é a principal vantagem quando a gente compara o Yard Rail e a blindagem de vala. E outras soluções menores e mais simples que a gente também tem. Chapa tapa-vala, pode ser de aço ou de PVC, justamente para poder cobrir alguma escavação específica, liberando o tráfego de veículos ou pedestres, manutenções dentro de shopping centers, condomínios, a gente também pode utilizar. Cercamento modular, vem no intuito de substituir algum tipo de tapume, né, que nas obras hoje ainda é muito utilizado, e as barreiras de concreto, né, o nosso famoso New Jersey. Como eu disse no início, né, nosso escritório central fica em Belo Horizonte, juntamente com as nossas fábricas, mas hoje a gente está espalhado aí em mais de 10 estados para poder atender todo o mercado nacional, né? Deixo aqui o nosso contato, pessoal. Caso alguém também tenha interesse em fazer o download da apresentação, pode ficar à vontade. Tá aí meu telefone, meu e-mail, e a gente fica à disposição para poder ajudar vocês no que for necessário. Oi. O pedaço da estaca prancha de PVC ou de aço? Tirar de 8 para 5, né? Assim, de cada, dependendo do formato. Mas hoje, o máximo que tu consegue ser. Hoje a gente produz até 16 metros. 16 metros. Mas a gente vai conseguir atender projetos aí de 20, 30 metros também. No estoque a gente teria até 16. Isso também é embobina e vocês desenrolo e faço a perfilação. Ok. E o que determina essa possibilidade de cavação? Quais são os principais critérios que se utiliza? Que a gente observa que às vezes fica mais para fora, mais para dentro, né? E tem ali um limitante. Quais são os parâmetros que tu normalmente que se utiliza para determinar essa profundidade de cavação? Exatamente. A gente primeiramente vai analisar o solo, como eu disse, né, o relatório de sondagem, e possíveis sobrecargas, né? E a especificação técnica do perfil. Então é isso que a gente vai definir para poder. A ficha vai ter 50%, 70% da parede a ser escorada, a espessura da estaca prancha, né? Tudo isso a gente analisa. Receio, tinha uma resistência, o aço, né? Quando se tem resistência, o aço parece ser muito mais se cura, né? Do que quando se utiliza uma estrutura de PVC, digamos. Perfeitamente. Apesar, né, dos módulos serem muito próximos, né, a resistência do PVC ela é inferior à do aço, né? Hoje a gente vai ter projetos aí em alturas de contenção com estaca prancha de PVC na faixa de 4, 5 metros, no máximo. Eu posso ter uma ficha talvez de 10 metros, então vou ter uma estaca de 15. Eu vou conseguir conter 5, mas eu tenho uma ficha de 10. Acima disso, a gente começa a perder muita flexão. Se ia fazer de PVC em 10 metros, tem emenda? Não, o PVC não tem emenda.
Ou a gente vai emendando. Pois é. Consigo fazer 20, 30, não tem problema. Tá, mas como é que você emenda isso? Porque você tem 20, você tem uns 20 metros de contenção, digamos. Certo? Mas eu vou cravar peça por peça, né? Ok, O ok. comprimento seria na altura mesmo da contenção. No comprimento longitudinal, lateral, eu vou formando uma cortina, eu vou cravando peça por peça. Ok. Ele mostrou antes. Porque diz o comprimento que não tem solda. Isso, comprimento não. Ok, Lateralmente eu vou encaixando uma a uma. certo. E na estaca prancha de metálica, aí tem solda. Aí tem solda, exatamente. Aí você solda tanto na A vertical. solda para vedação, né? Não para ela tem um encaixe, né? A solda é para vedação, né? Não necessariamente a contenção tem que ter, toda a contenção tem que ter a solda. Você tem a solda quando você quer que ela seja estanque. Certo. Quando ela é uma contenção tipo essa dali, ou que ela pode ter uma pequena infiltração de água, ela não tem isso. Ok? Ela não necessariamente precisa ter a solda. Subsolo de edifício precisa. Sim, daí sim, né? Quando a gente está definitivo, a gente fala os encaixes de solda. Quando ela é provisória, você vai tirar, então não vai ter esse sistema de soldagem, Claro. porque você vai tirar. Ela tem um conector que a gente chama fêmea e macho, uma conecta na outra, não deixa sair e forma a linha de estaca-prancha, a parede de estaca-prancha, mas ela vai conectar macho e fêmea um fio só. Então uma está segurando a outra e vai fazendo a linha. Ok. Reaproveitamento dessas estacas. A estaca metálica? Cara, a gente vai ter aí estacas com vida útil de 20, 25 anos. Determinadas obras você consegue cravar e tirar ela 20 vezes. Depende muito, como eu disse, do solo, de possíveis agentes químicos que ela sofreu algum tipo de deformação. Quando você crava da maneira correta, usando o martelo vibratório, consegue cravar e tirar ela inúmeras vezes. Do metro, por exemplo. É o mesmo equipamento. O mesmo que executa a cravação e executa a remoção. Não é que ele disse que A mesma, a basicamente. solda. Não, ele quis dizer que não tem solda Só definitivo. no comprimento Só da definitivo. estaca de cima para baixo. Pois é. Isso. Mas as estacas, né? Vai usar aquele porímetro que o Igor comentou. É uma espuma expansiva. Ele em contato com a água, ele expande. Como se fosse um teu. A gente fez um projeto agora recente em Três Barras, dentro da West Rock. Comentei bem. Porque o PVC, o conector do PVC, ele é ainda mais justo do que o conector do aço. E como eu consigo ter um molde da estaca de PVC, eu posso ajustar ainda mais. Mas mesmo assim, nenhuma estaca vai te dar 100% de estanqueidade. É o que o pessoal comentou. Então, na metálica, vamos fazer a soldagem e na de PVC a gente pode fazer essa aplicação do polígono. Quando eles precisam lá aqui, a gente já pega geral. Aí compra produto De custo, PVC e metálico, 30% ela é nova. PVC. É bem mais competitivo. Ali na foto da galeria que eu mostrava, Qual foto? Passa para mim, Menos. A canalização do córrego, aquela foi removida. Depois foi feita o canal aberto em concreto armado. e ela não poderia ser utilizada como contenção definitiva. Poderia. Mas aí obrigatoriamente é necessária a utilização de uma parede de concreto, uma proteção, ela pode ficar. Ela poderia substituir. Como o Igor comentou, né? Faz o estudo, né, dessa possível espessura de sacrifício que ela vai ter em contato com a água, mas é uma estrutura, é uma contenção estrutural da mesma forma que a contenção de concreto. Então, lá o órgão, né, a obra da prefeitura, né, já tinha feito, a gente até tentou propor a substituição para a estaca-prancha metálica, mas já tinha sido aprovado a estrutura em concreto. Mas é um tipo de substituição que poderia ter sido muito bem aplicada. E tem algum tipo de restrição em relação à vibração, sobrecarga, tipo de solo, ou qualquer restrição que vocês observem que ela não poderia ser utilizada como uma solução? A prancha metálica? Sim, também temos, né? O principal dificultador
vai ser na resistência do terreno. Quando, por exemplo, eu pego um terreno aí, hoje, acima de 30 golpes de NSPT, 30, 35, se eu preciso atingir uma profundidade muito maior, exemplo, a 5 metros de profundidade, eu tenho essa resistência do terreno. E eu preciso cravar uma estaca prancha de 10. Aí realmente é inviável. Ela vai chegar nos 30 golpes, 35 vai parar por ali. Mas dá para fazer o pré-furo também, né? Por exemplo, quando você tem um SPT muito alto, você pode também fazer o pré-furo, isso aí ajuda a cravar melhor, né? Mas aí Você tem que... tira a resistência do solo. A gente teve uma dificuldade dessa, a gente fez o pré-furo, a gente já continuou a gravação. Então você quebra essa resistência primeiro e você faz a gravação. Entendi. E existe somente com o parâmetro do NSPT, ou vocês também têm algum parâmetro que faz de outro tipo de investigação? Um CPTU, por exemplo, ou algum outro tipo de parâmetro, um DMT, algum outro tipo de investigação? Vocês têm alguma correlação? Quando tu não tem o SPT, mas tu tem o CPTU, por exemplo. É o mais simples, você só fazer. Mas já dá informações pra gente que precisa. Como é a investigação SPT, vocês conseguem? Definir a viabilidade ou não. A gente consegue fazer todo com SPT. Se tiver mais informações, muito melhor. Mas o SPT, claro, e toda obra já consegue fazer e determinar o projeto em cima do SPT. Em relação ao solo mole, tem alguma restrição também por limite mínimo de resistência? Não, o SPT2, peso próprio, também dá para executar. No projeto Multiplan, né? Aquele da VAD lá em 2013, 2015, né? Salvo engano. Isso. Lá o SPT a gente cravou estacas pranchas lá com 14 metros de profundidade e a 14 metros a gente tinha um SPT de no máximo 5 volts. Acontecia da gente cravar a primeira estaca, na hora que eu estava cravando a segunda empurrava a primeira, né? Mas a gente usa de alguns acessórios para poder segurar o perfil, né? Mas aí para cravação é muito mais fácil, né? Muito melhor. A gente quase que não, o equipamento não vibra, só com peso próprio ele consegue empurrar a estaca para baixo, né? Eu conheço um lugar que é assim. Tenho mais uma duvidazinha. Claro. Existe um comprimento máximo da estronca modular que vocês conseguem trabalhar? Olha, hoje a gente tem estroncas modulares de 8, 14, 18 e 20 polegadas. Então, sim, são estruturas bem robustas, sabe? Projetos que a gente executou de até 30 metros de vão, sabe? 30 metros de vão. Então, você eu vou... Uma analisação bem larga, conseguir estabilizar duas margens até os 30 metros. Tranquilamente. Aí, como a gente comentou, né, Igor? Você pode fazer, talvez se uma linha for insuficiente, a gente coloca 2 linhas para aumentar ainda mais essa resistência da contenção do sistema. A gente passou por um certo desafio de que na época não existia, ou pelo menos não se entendia que existia essa disponibilidade de uma estronca que ultrapassasse um comprimento máximo de uma metálica, no Cavendish. Seria uns 12 metros, 18, 22 metros. E aí foi alterado todo o sistema construtivo porque não se conseguiria por conta do voo canal que era maior. Então, poderia ter sido feito nesse vão, assim. Eu tô executando uma, eu Itapema, uma 30 de vão. Aqui é circular? Não, é um prédio mesmo, lá tem 30. Eu tô executando em Itapema, 60, sim. É 10 metros, são 3 subsolos. Pois é. E dá pra fazer em níveis também. São 2 níveis de estronca lá. É estranho, assim, teria que avaliar, né, porque foi possível fazer na época, mas assim, na teoria, o estroncamento modular ele é um estroncamento metálico, né, só que ele já está dimensionado ali a capacidade resistente da carga axial, né, conforme o diâmetro ali ele tem uma resistência maior e conforme aumenta o vão ele diminui a resistência. Então, no caso de vocês, era só ter dimensionado ali o perfil que existisse, porque o estroncamento é só carga axial, né, ele vai ter uma rotação. Vai ser normal até o peso próprio dele, mas a resistência axial dele vai exportar. Apoios intermediários traz, assim. Não.
não chega, exemplo lá, eu estou trabalhando com perfil duplo. Quando você não chega com uma peça só, você bota para duplo, triplo e você vai chegar. É só o projetista calcular e chega. Porque ali, por exemplo, você poderia ter comprado o tudo circular, que ele tinha um comportamento melhor nesse caso, ou uma seção que a inércia favorecesse ali o teu ramo, tipo, teria uma série de daí por fazer isso. Até uma treliça, se fosse o caso, de porque o suporte a inércia de fazer. Mas que eu fiz e a dele treliçado ali na interrupção. E resolveria o problema, porque é fácil se tivesse uma a pessoa no upgrade ali no você, e para o preço. Aí tem essa questão, acho que o salário é muito mole, das vezes tem que sabe, métodos para dizer. Sim. Não, foi, tipo, não dá para saber assim, mas na teoria é possível fazer os 30 metros, né? Tipo, não, a não ser que tivesse um impedimento ali técnico que não deixe, mas Acessível, por exemplo, assim, mais ou menos 10 metros. Nossa, tem 2, 4 para carro, se precisa pelo acesso de mais 10 largura. Então tem em 22 metros daí eu acho que não alcança, né, Júlio? Cravar a estaca prancha com um vão de 22 metros, só com guindaste. Eu, Aí o martelo vibratório suspenso por guindaste, ele consegue. O cubo da escavadeira eu preciso ter precisa estar mais próximo da área de cravação, né? E um distanciamento aí na casa de 8 metros no máximo, que é o alcance do braço do equipamento, né? Claro. de gravação, por exemplo, bancada. Em balsa? Sim. Normalmente. Oi? Isso. A gente até já executou, mas aí o martelo, a estaca prancha era maior, e o martelo vibratório na escavadeira não mergulhava, né? Aí não tem problema. Então, estaca menor. Martelo vibratório é sucesso. É do Pedro. Chegou. Isso mesmo. Beleza, pessoal. Obrigado.